Eu juro pra vocês que esse terceiro episódio de The Last of Us talvez tenha sido um dos, se não o melhor episódio de uma série que eu já vi na minha vida. E olha que eu já assisti Breaking Bad 5 vezes. Você acertou na mosca. Meus amigos, antes mesmo da série The Last of Us estrear na HBO, várias pessoas, vários integrantes da equipe composta na produção da série já vinham nos alertando a respeito do terceiro episódio, que seria não apenas o melhor episódio da primeira temporada de The Last of Us, como também um dos melhores episódios da história da televisão. E eu acho que eles estavam certos. Neil Druckmann e o Craig Mazin colocaram a régua lá em cima com esse episódio, e superar o que vimos com Bill e Frank talvez seja a tarefa mais difícil da série a partir de agora. Acho que não. Eu confesso pra vocês que o Tio Geek quase chorou com esse episódio, faltou pouca coisa, e olha que vocês sabem que eu sou uma pedra pra esse tipo de situação, mas cara, é um episódio muito emocionante, um episódio que fala sobre propósito, fala sobre amor, muito bem dirigido, escrito, atuado, cara, perfeito. É um episódio que, tecnicamente falando, você não tem como me apontar um defeito, porque não tem. Eu sei. Mas é claro que o episódio ele está repleto de detalhes, de simbologias, minúcias na narrativa que, cara, a gente tem que discutir, nós temos que analisar com spoiler no vídeo de hoje a respeito do terceiro episódio de The Last of Us, que com certeza foi o melhor episódio e vai ser o melhor da primeira temporada até o final, cara, eu aposto. Ah, é? Como você sabe? Hello, my friends geek na voz, e notem que o início desse terceiro episódio, ao contrário dos demais, não contou com aqueles prólogos, né, em formato de cold open que nós vimos antes da narrativa em si. E pra mim não precisa mais, cara, porque eles já contaram tudo a respeito do Cordyceps. Já sabemos a origem do fungo, sua proliferação e a forma de contágio. Então não estranhe o fato desse início desse terceiro episódio não contar com aqueles prólogos cold open, porque pelo menos pra mim eles já explicaram tudo a respeito do Cordyceps. Pro geek aqui não tem mais necessidade, cara, vai direto ao assunto. Claro. Porém, isso não quer dizer que o início desse terceiro episódio não pré-estabeleceu o que iríamos ver mais pra frente, pois o fato do Joe colocar a sua mão na água e juntar 7 pedras pode ser interpretado como as 7 pedras da sorte. Vocês conhecem, ou pelo menos já ouviram falar nas 7 pedrinhas da sorte? Cara, é uma simbologia muito interessante que, se de fato for isso o que o Neil Druckmann e o Craig Mazin quiseram inserir nesse início de episódio, é algo que faz total sentido. Afinal, as pedras da sorte nos conectam com energias naturais da Terra e funcionam como uma esponja de energias boas. Primeiramente, colocando-as expostas ao luar, que foi o que o Joe fez, e posteriormente aos raios do Sol. E dessa forma, você estará com as energias recarregadas. E foi exatamente o que o Joe fez, né? Ele reuniu essas 7 pedras, que são elas: a pedra da proteção, que te protege contra energias negativas e harmoniza momentos complicados; a pedra da prosperidade, que traz energias revigorantes e positivas, capaz de atrair o sucesso, igualmente a prosperidade; pedra da saúde, que é uma pedra que aumenta o poder de autocura, fortalecendo o metabolismo; pedra da paz, que é o cristal que traz a paz, luz, harmonia e bem-estar; a pedra da amizade, que reforça os sentimentos de afeto e amizade, assim também proporcionando um vínculo de harmonia; pedra da espiritualidade, que possui efeito calmante e nos ajuda na concentração e harmonização do campo espiritual; e por último, não menos importante, a pedra do amor. Afinal, ela incentiva o amor e regula as energias emocionais. Através dele, conseguimos acalmar o coração e elevar nossos sentimentos. E bom, proteção, prosperidade, saúde, paz, amizade, amor, eu acho que todos esses conceitos que o Tio Geek acabou de falar a respeito das 7 pedrinhas, nós acabamos de ver nesse terceiro episódio, justamente com Bill e Frank. Ou seja, percebam como o simples uso de uma simbologia no início do episódio simplesmente pré-estabeleceu o que iríamos ver mais tarde, cara. Se for realmente isso, eu achei genial do Neil Druckmann. Não, ou é isso ou o Geek tá cheirando o Nescau também, né? Mas qual foi a interpretação?
questão de enfatizar que a escola da Fedra não ajudou em nada. E essa é uma referência ao primeiro episódio, quando a Marlene revelou que foi ela quem colocou a Ellie no colégio militar da Fedra, e por que não, uma bela referência ao quadrinho Sonhos Americanos, ou American Dreams. Não, o tanto que eu já falei desse quadrinho aqui nesse canal, misericórdia, vocês já estão me caçando na rua do tanto que eu já prometi que eu vou soltar esse vídeo. Gente, o vídeo tá pronto e vai sair essa semana, cara. Não passa dessa semana, isso daqui não é promessa de político. Acho que não. Já que na HQ American Dreams, né, que é canônico, é claro. E percebam, meus amigos, a cena da Ellie matando aquele Stalker cara, é muito interessante e explora ainda mais as camadas em volta dessa personagem, né? Porque primeiro observem que ela faz um risco, né? Ela abre aqui a testa do infectado para justamente ver do que ele é feito, né? Ela tem essa curiosidade, afinal ela nunca esteve tão próximo de um sem ser ameaçada. E segundo, que ela mata o Stalker como um ato de repúdio, cara. Alguém que descontou a sua raiva no ser que fez ela estar naquela situação. A Ellie simplesmente tem rancor dos infectados, ela tem ódio. Mas não só isso, ela vê no Joe um espelho, cara, um exemplo a ser seguido. Ela quer ser fria e calculista como o Joe, ela quer ter a arma que o Joe tem, tanto é que ela fica pedindo a arma pro cara o tempo inteiro, né? Percebam isso. Ou seja, ela quer provar pra si mesma e pro Joe, obviamente, que ela é fria, assim como aqueles que estão ao seu lado, ou estavam. Porém, ela esquece que ela tem apenas 14 anos, né, velho? E pra quem já jogou, né, o primeiro The Last of Us, isso fica mais nítido ainda, né? Porque se vocês observarem ao longo da gameplay, a Ellie o tempo todo fica tentando chamar a atenção do Joe, né? Ela faz alguma coisinha, monta alguma estratégia e aí ela chega pro Joe e pergunta: Joe, você viu o que eu fiz? Você gostou do que eu fiz? Ou seja, o espelho dela é o Joe, é aquele cara. Ela quer impressionar ele. É, eu sei. E essa construção que eles estão fazendo com a personagem da Ellie é sensacional, tá? E nesse momento a fotografia está em contra-plongé, ou seja, de baixo pra cima. E a ideia com isso é mostrar que a Ellie está no comando. Ela é imponente, ela é superior naquele momento. Mas não só isso, meus amigos. O Joe, ele basicamente confirmou nesse episódio a nossa teoria da farinha, né? Nossa, quando ele falou isso eu dei salto de alegria. Ele disse que inicialmente o Cordyceps entrou em alguns alimentos originados do açúcar e da farinha, como por exemplo misturas de panquecas. Quem pegou essa referência aí também? Afinal, se retornarmos para o primeiro episódio, vamos lembrar que a Sarah queria fazer uma mistura de panquecas para o aniversário do seu pai, porém ele esqueceu de comprar. Ou seja, o Joe, mesmo 20 anos após o ocorrido, ele ainda não esqueceu a Sarah. E o fato dele utilizar aquele relógio quebrado e inutilizável é uma lembrança de que ele nunca superou a perda da filha. Afinal, o Joe também está quebrado, assim como o relógio. É outra simbologia sensacional na série. É uma longa história. Só que, meus amigos, a partir desse terceiro episódio, finalmente a química entre os dois foi instalada e as coisas vão começar a mudar. Afinal, vivendo em um mundo como esse, cheio de áreas cinzentas, onde a sua vida é colocada em risco dia após dia, você se apegar emocionalmente a outra pessoa, desenvolver um laço de amizade, de afeto, acaba sendo muito custoso. E o Joe, ele sabe disso. É aquela velha frase: nunca se apaixone por alguém em um mundo pós-apocalíptico, porque as chances de você perder essa pessoa que você se importa tanto são enormes. Porém, o Bill e o Frank, eles decidiram arriscar. Eles deram uma chance para o amor. E cara, a mensagem que esse terceiro episódio passa com o Bill e Frank é uma aula de roteiro, é uma aula de direção. Mano, eu me arrepiei só de falar isso, pra vocês terem uma ideia do que esse episódio causou na gente. Pois na ocasião nós conhecemos o Bill, né, um sobrevivente da cidade de Lincoln que havia sido evacuada e, como todo bom rebelde, o Bill foi resistente e permaneceu no seu bunker até a poeira baixar. O Bill remodelou a cidade, montou armadilhas, fez uma nova moradia, porém se tornou uma pessoa solitária. E aí é que tá o ponto. Ele jantava sozinho e cuidava da cidade sozinho. Não, se pra gente nesses últimos 2 anos já foi uma tortura ter que ficar em quarentena, em casa, preso por motivos óbvios, imagine pro Bill, que passou anos sozinho em uma cidade inteira e tendo que administrar tudo. Não, a vontade de colocar o meme do Bill é muito grande, mas eu não vou sucumbir, porque já passou esse meme, né? Mas eu sei que o Doug tá louco pra colocar o meme do Bora Bill, mas não vamos, não. Bora, Bill! E aqui agora nós entramos em um campo filosófico extremamente interessante que ficou óbvio nesse terceiro episódio, que é justamente Aristóteles e sua obra Política, onde ele diz que o ser humano ele foi criado
treinado para viver em sociedade. Pois segundo Aristóteles, existe na natureza humana uma tendência a viver em sociedade e que o fato de tender naturalmente à vida coletiva mostra que o homem é um ser carente. Carente de alguma coisa que o leve a desejar e carente de alguém que o leve a se associar. A carência aponta para a incompletude humana. O homem tem sempre a necessidade de um outro semelhante e ele é tão imperfeito quanto o outro. Ele se associa para alcançar uma vida perfeita e autossuficiente. Um ser que não sentisse a necessidade de associar-se seria um deus ou um animal. O homem entende a vida em sociedade porque nela e somente nela se torna plenamente humano. Então a vida política é para o homem a melhor das vidas possíveis. Um homem vivendo em sociedade está no seu lugar na hierarquia dos seres. Não é que nem um deus, nem um animal, mas é o melhor dos animais, porque é capaz de justiça. Cara, a lição que Aristóteles nos proporciona é que viver coletivamente é a única forma de sermos humanos. E em um mundo como é o caso de The Last of Us, onde o contrato social foi totalmente rompido, nos resta acreditar. E o Bill acreditou. O isolamento para o personagem do Bill significava a destruição de sua humanidade, pois quanto mais interagimos, mais humanos nos tornamos. E envelhecer não precisa ser doloroso, tá? A terceira idade é hoje chamada por muitos como a melhor idade. É quando, teoricamente, a vida pode ser aproveitada em seu ápice, pois além da possibilidade de estarmos isentos de algumas obrigações, ainda temos a maturidade de toda uma vida para aproveitar melhor os momentos ao lado de quem amamos. Melhor ainda para aqueles que envelhecem cuidando da saúde, praticando exercícios e com uma alimentação equilibrada, como foi o caso de Bill e Frank. Contudo, o corpo já não é mais o mesmo. Mesmo com um envelhecimento saudável, precisamos estar preparados para aceitar as limitações que a idade do corpo físico estabelece, né, cara? E apesar de todos os cuidados, sintomas típicos dessa fase da vida podem surgir. Certamente, cada etapa do nosso ciclo de vida tem seus desafios, e o maior deles na terceira idade é lidar não apenas com as doenças, mas com a morte do outro. O primeiro encontro foi o exato local do último encontro, o primeiro jantar foi o último jantar. A primeira taça de vinho também foi a última taça de vinho. Cara, que atuação do Nick Offerman interpretando
terceiro episódio é um negócio inacreditável. Foi muito honesto o roteiro desse terceiro episódio, e dá pra ver que tem o dedo do Neil Druckmann, né? Porque, pra quem não sabe, o Tio Geek, né, teve essa sorte. Felizmente, eu fui convidado pela Warner pra poder participar do painel do The Last of Us lá na CCXP 2022, que foi muito legal. E eu também tive acesso à coletiva de imprensa da série The Last of Us. E, cara, só nas entrevistas, só vendo o Neil Druckmann ali pessoalmente, as coisas que ele falava, o entusiasmo dele a respeito dessa série, dessa adaptação, já dava pra ver que ele sabia exatamente o que estava fazendo. E agora isso ficou muito claro no texto. A direção incrível desse episódio ficou por conta do Peter Horner, que já tinha dirigido a série do Demolidor e The Umbrella Academy, que são duas séries que o Tio Geek ama de paixão. Mas ao lado do Neil Druckmann e do Craig Mazin no roteiro, cara, nesse episódio simplesmente colocou o sarrafo lá em cima. A régua está muito alta. Foi uma aula de roteiro e direção. Mas, cara, na opinião aqui do Tio Geek, esse terceiro episódio, sem a trilha sonora do Gustavo Santaolalla, ele seria outra coisa completamente diferente, né? Pra quem não sabe, o Gustavo foi ele quem também fez a trilha sonora icônica dos games de The Last of Us, e é que ele retorna pra série com essa poesia em forma de trilha. E olha que em diversos momentos o episódio ele consegue nos emocionar, consegue arrepiar sem a presença das trilhas sonoras, só no texto, só nos diálogos e atuações. Mas, cara, não tem como, quando sobe aquela trilha sonora do Gustavo, aquele banjo dele, mano, arrepia até em lugares que eu não posso falar essa hora da noite. Que nojo. E outra coisa também que eu me arrepio, meus amigos, é no momento em que vocês deixam a voadora no like embaixo. Cara, aproveita que nós temos muito o que falar e analisar a respeito desse terceiro, que pra mim foi o melhor episódio até agora de The Last of Us. Cara, deixa a voadora no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e principalmente me segue lá no Insta, @LucasMGeek, porque eu vou estar repostando e seguindo todo mundo que me marcar lá no Insta. Ou seja, você viu esse vídeo, tirou um print da tela, marcou o meu @LucasMGeek, cara, eu vou estar trocando uma ideia contigo no Insta, eu vou te seguir, a gente vai interagir. A gente tá fazendo essa integração muito legal, YouTube com o Insta. Então, se vocês quiserem ter esse contato mais próximo com o Geek, é só fazer isso, que é nóis. Nice. E, cara, é aquilo que eu disse, quanto mais eu vejo e revejo esse terceiro episódio, ele abre margem pra interpretações, sabe? Eu acabo pegando nuances que eu não tinha percebido antes. Então, por exemplo, quando o Bill, ele disse que aquela música do piano não era pra garota que ele gostava, o Frank entendeu e em um momento de muita fragilidade do Bill, ele o beijou. Sendo que minutos após a cena da cama, obviamente, o Frank, ele disse que se ele fizesse aquilo, ele teria que ficar mais alguns dias na cidade. Ou seja, eu não descarto a possibilidade de que por um breve momento o Frank se aproveitou da fragilidade e solidão do Bill, cara, e simplesmente o beijou. Afinal, dessa forma, ele conseguiria ficar seguro em uma cidade com suprimentos e comida. Era lógico, porque o acordo que os dois fizeram inicialmente é que o Frank ficaria, né, na cidade, em Lincoln, lá com o Bill, até o anoitecer, e após isso ele iria partir rumo a Boston, que era pra onde ele queria ir. Mas, cara, o Frank, ele entendeu naquele momento, né, porque, pô, ele tava numa cidade com suprimentos, com armamentos, ele tava seguro. O Frank sabia que ali naquela cidade ele teria todos os recursos e segurança possível. Era muito melhor pra ele ficar naquele lugar do que se aventurar nas ruas cheias de infectados. Claro. Porém, os anos se passaram e as coisas começaram a escalonar. O que inicialmente pro Frank talvez fosse uma oportunidade, acabou se tornando um propósito. E com o tempo, claramente o amor foi instalado e o casal passou a lidar com problemas de casal, como por exemplo, discussões a respeito da organização da cidade, as mudanças e até almoço com os amigos, velho. E percebam como o personagem do Bill, ele é o protetor do lar. Ele é o protetor em relação ao casal, porque assim que o Joe e a Tess chegaram e eles, né, tomaram aquele cafezinho, aquela janta, observem que o Bill, ele não parava de apontar a pistola pro Joe. E quando os caçadores tentaram invadir também a cidade de Lincoln à noite, o Bill nem se deu o trabalho de acordar o Frank porque ele sabia que tinha que proteger sua família. Cara, o personagem do Bill, ele recebeu tantas camadas nesse episódio que nos games praticamente não existia, que o tornou ainda mais interessante, porque emocionalmente ele é muito frágil e agora dependente do Frank. Afinal, Frank é o seu propósito de vida. E notem que o título do terceiro episódio é o nome da música que foi tocada pelo Bill e Frank e também no carro no final do episódio, né, que é Long, Long Time. E a letra da música simplesmente resume a história de Bill e Frank. Se vocês derem uma pesquisada, uma lida, vocês vão notar logo de cara. Mas observem que no final desse episódio houve uma alteração, uma mudança em relação ao game, que é justamente a trilha sonora. Porque no jogo, nesse momento do carro, na verdade, outra música é tocada, que nesse caso é Alone and Forsaken, que é aquele momento, né, em que o Joe e a Ellie conseguem a picape do Bill e
seguem caminho. Só que essa música é na verdade um resumo da história de Joel e Ellie. Mas como esse terceiro episódio é sobre Bill e Frank, então o roteiro decidiu alterar a trilha sonora. Eu achei uma escolha genial, embora obviamente eu ainda prefira a Alone and Forsaken, que é simplesmente icônica, cara. Mas cara, é o episódio de Bill e Frank, o destaque tem que ser totalmente pra eles. Não, isso tudo fora as mensagens deixadas nas entrelinhas, né? Os detalhes ali da narrativa que ficaram um pouco escondidos, mas que nos ajudam a compreender melhor o episódio. Porque na cena em que a Ellie abriu a gaveta e pegou aquela arma, né, aquela pistola escondida do Joel, observem que aquela pistola era do Frank, mas não só isso. Ao lado do objeto tinha uma carta, ou seja, essa era a carta de despedida do Frank para o Bill. Porém, o que o Frank não contava é que o Bill também fosse junto com ele. É triste porque ninguém nunca vai ler essa carta, né? Mas pra quem já jogou sabe que essa é uma belíssima referência ao game. Mas ó, relaxem, tá? Porque daqui a pouquinho, daqui a algumas horas, vai sair o vídeo de detalhes, referências e easter eggs desse terceiro episódio, que foi disparado o episódio com mais detalhes, bem legais, inclusive, melhor do que o primeiro. Mas fiquem sossegados porque já vai sair, cara. Cara, e tá um calor miserável aqui em Salvador, cara. Eu não recomendo vocês nesse momento vir pra Bahia, porque vocês vão torrar. Claro. Novamente, ou seja, nesse momento Joel teve a confirmação que ele queria, é ela. A Ellie é o seu propósito a partir de agora, não restam mais dúvidas, não há questionamentos. Ela é imune e quem sabe essa brava garota pode ser a esperança da humanidade. Tanto é que no início do episódio Ellie deixou claro pro Joel lá na floresta, né? Ninguém obrigou ele a levar ela e ninguém obrigou ele a seguir com esse plano maluco. Ele fez por conta própria. Porém o Joel, né, obviamente frio e calculista do jeito que ele é, ele impôs alguns limites. Ele simplesmente chegou pra Ellie e disse que ela teria que guardar as suas histórias e vivências pra ela. Ele não quer saber. E analisando a psicologia do personagem do Joel, isso é muito interessante, porque claramente ele é um personagem traumatizado com a perda da filha e dos demais amigos e que não quer mais ter nenhum tipo de envolvimento emocional com outra pessoa, especialmente uma adolescente, né? E por que será? Tanto é que na caminhada dos dois, né, o Joel e a Ellie no início
do episódio, aquela trilhazinha ali que eles fizeram, cara, o Joe, ele não falava muito, aí ele até tentava puxar assunto, mas o Joe, ele dava respostas curtas, ele não desenvolvia a conversa, porque ele sabe o que acontece quando esse tipo de coisa rola. Ele sabe quando você desenvolve um laço emocional com outra pessoa, é só desastre. Ele acabou de presenciar a morte da Tess, uma pessoa que estava ao lado dele há mais de 10 anos. Porém, notem que as coisas mudaram, né? Já que ao ajudar a Ellie a colocar o cinto de segurança, é como se fosse um pai ajudando uma filha. Ellie está para o Joe, assim como a Sarah um dia já esteve. E detalhe pra nova roupa da Ellie, que, velho, é uma belíssima referência ao game. Finalmente ela tá com a roupa, né? Porém, no final, né, o Joe fala pra Ellie que o Tommy está em Wyoming e que lá tem uma galera que talvez possa ajudar a Ellie a chegar até o laboratório. Só que o mais interessante desse diálogo é que o Joe, ele fala que o seu irmão Tommy no passado já foi um vagalume, cara. E essa é uma informação interessante porque ao longo do episódio nós vimos vários detalhes, várias informações a respeito do passado do Joe, que é uma coisa que a gente quer tanto saber. Então ele conta como conseguiu a cicatriz, que ele já viajou de avião várias vezes. Vimos, é claro, como que ele e a Tess conheceram o Bill e o Frank, porém, cara, pra mim, ainda falta muito. Ou seja, Neil Druckmann e Craig Mazin, Que eu sei que vocês estão assistindo aqui o Tio Geek. cara, já tá mais do que na hora de vocês revelarem o que aconteceu com o Joe nesses 20 anos. Eles estão revelando o que começou nesse terceiro episódio. E se eles seguirem essa linha até o último, que nesse caso é o 9º, pô, finalmente eles vão resolver o problema que nós fãs vínhamos implorando e pedindo desde 2013. Já teve gente pedindo DLC a respeito desses tais 20 anos do Joe, né? Porque pós-surto, a gente praticamente não soube o que aconteceu com o Joe. A gente não sabe como que ele lidou nesses anos complicados, né? Pós-surto Cordyceps. A gente não sabe como que ele conheceu a Tess, como que surgiu os vagalumes. Tem certas lacunas que o game deixou e que a série tá começando a responder. Porque a Sarah, por exemplo, pô, finalmente teve o destaque, né? Que a gente tanto pedia. Finalmente Bill e Frank também teve o merecido desenvolvimento, e que baita desenvolvimento, eu diria. Ou seja, o Neil Druckmann e o Craig Mazin estão tapando buracos deixados no game, porém deixando outros arcos em aberto. Mas aí, vocês estão curtindo que finalmente o Neil Druckmann tá revelando o passado do Joe, as coisas que rolaram com ele nesses tais 20 anos que a gente via pedindo já há muito tempo? Então você acha que tá faltando alguma coisa? Comenta aí, cara, bora interagir. Não, que por falarmos aqui nos vagalumes, rapidinho, sempre que eu posto um vídeo de The Last of Us aqui no canal, vi uma galera perguntar onde que eu comprei essa camisa com o lema dos vagalumes, que inclusive é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Gente, é o seguinte, essa camisa, quando eu comprei, foi a última do estoque, de fato, eu juro pra vocês. Mas, como eu tô vendo que, né, tá tendo uma movimentação, vocês estão demonstrando interesse em possíveis produtos relacionados a The Last of Us, o que vocês acham do Geek colocar à venda esses tipos de camisas, o meu pingente também dos vagalumes, que eu esqueci de colocar pra gravar esse vídeo. Mas comenta aí, cara, se eu ver que realmente tem um interesse, tem uma movimentação, eu vou me movimentar por aqui pra poder trazer esses produtos aí pra vocês. Mas eu preciso saber de vocês também, comentei. Claro. E notem que a Fedra não é flor que se cheire, né? Pois embora no primeiro episódio nós tenhamos visto uma abordagem mais simpática dos militares, mas aqui nesse terceiro episódio eles provaram serem verdadeiros tiranos, cara. E por que isso acontece? Porque as pessoas no universo de The Last of Us romperam o contrato social que antes existia e agora vivem no estado de natureza. Pois segundo Thomas Hobbes, né, o estado de natureza seria o estado onde a humanidade vivia antes de se tornar humanidade, ou seja, com as leis e normas que nós temos hoje, por exemplo. Ou seja, vivíamos em uma sociedade onde o interesse pessoal e o mais forte se sobressaía. No estado de natureza, os homens podem todas as coisas e, para tanto, utilizam-se de todos os meios para atingi-las. Conforme Hobbes, os homens são maus por natureza, pois possuem um poder de violência ilimitado, e a gente tá vendo isso na série. Hobbes, ele percebe que nessa condição, cara, tudo é possível, já que não há regras que impeçam os homens de tomar o que é de outro, nem que os impeçam de infligir sofrimento ao outro. Todo homem é potencialmente uma ameaça a outro homem, e esta é aceita passiva ou ativamente na sociedade. E é exatamente esse o cenário de The Last of Us. E nesse terceiro episódio ficou muito evidente, cara, porque as pessoas simplesmente regressaram ao estado de natureza. Aquele contratinho social que a gente tem, né, que tem que seguir as leis e normas hoje em dia. Cara, isso não funciona mais. No universo de The Last of Us, nesse mundo caótico, se sobressai o interesse pessoal e o mais forte. Eu sei. Agora, as referências ao game continuam inacreditáveis, né? Desde os diálogos idênticos até referências visuais, como é a cidade de Lincoln, o visual do Bill, a máscara e até o bunker do Bill, onde tem uma parte, né, que o Joe ele aprimora as armas, que é igual ao jogo, cara. Eu não tenho a menor dúvida de que esse terceiro episódio de The Last of Us vai concorrer em muitas categorias do Emmy e com certeza vai vencer, principalmente em roteiro adaptado, mas, cara, não tem como, sabe? É um episódio que destoa completamente dos demais, é um episódio que não se trata de
infectados, né, dos bichos voando pra tudo. Não é sobre isso. Esse terceiro episódio é uma singela e honesta representação da conexão entre os seres humanos. E é sobre isso que se trata The Last of Us. Mas e vocês, meus amigos? Vocês curtiram esse terceiro episódio de The Last of Us? Foi o seu favorito também? Ou então você prefere o segundo ou o primeiro? Comenta embaixo pra gente interagir e eu vou estar respondendo e lendo todos os comentários, capite? Esse é o momento da gente interagir, cara. Estão vendo esse vídeo aqui em cima do escudo do capitão? Cara, clica nele que foi um outro vídeo sensacional de The Last of Us, e aqui tem o nosso especial de 1h30 contando a história completa do primeiro game. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, mega importante. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!